E após quase 2 anos de guerra, parece que estamos no início de uma nova era. O cessar-fogo com Hamas nos deu um alívio e a sensação que Israel caminha para dias de calma e esperança. O retorno dos reféns, a calorosa visita do presidente Trump a Israel e os compromissos de vários países da região de se envolverem construtivamente em Gaza nos deram alento depois de mais de 700 dias de combates extenuantes. No entanto, o Hamas demonstrou imediatamente que não tem qualquer intenção de permitir um momento de silêncio que permita uma mudança real. A verdade é que os terroristas de Gaza estão longe de terem sido eliminados e nós estamos longe de estarmos em segurança. Na noite de segunda-feira, Halel Biton-Rosen, do Canal 14, noticiou com exclusividade que a mais recente avaliação da inteligência israelense é de que as capacidades militares do Hamas ainda são alarmantemente fortes. De acordo com suas fontes, a organização conta com 20 mil terroristas divididos em 6 brigadas, cada uma composta por 4 batalhões. Seu arsenal contém centenas de mísseis, muitos dos quais capazes de atingir Tel Aviv, bem como milhares de granadas propelidas por foguetes, os chamados RPGs, e dispositivos explosivos que podem ser usados contra soldados e civis israelenses. Ainda a avaliação da inteligência afirma que metade da rede de túneis em Gaza, veja bem, metade da rede de túneis em Gaza permanece operacional. Inacreditável. Embora o relatório tenha observado que o Hamas foi significantemente enfraquecido nos últimos 24 meses, ele concluiu que o grupo ainda mantém a capacidade de lançar ataques de infiltração precisos em Israel. Não menos desconcertante é a conclusão do documento da inteligência de que o Hamas vê o cessar-fogo como uma pausa temporária que lhe permite se reagrupar e se rearmar. Como um predador cujos instintos são mais fortes do que qualquer tentativa de domesticação, o Hamas retornou imediatamente às táticas e à agenda que cultivou por anos: reconstruir suas capacidades e continuar a travar uma guerra de longo prazo contra Israel. O objetivo desses terroristas agora é o de restaurar o controle, o poder e a capacidade coercitiva. Essas descobertas não indicam um inimigo derrotado. Na verdade, são sinais de alerta de um adversário aguardando o momento certo para realizar mais um massacre. Igualmente perturbadora é a forma como Israel respondeu às descaradas violações do cessar-fogo pelo Hamas, que incluíram a recusa do Hamas em devolver os restos mortais de todos os reféns que mantém presos e a realização de um ataque terrorista em 19 de outubro, depois do cessar-fogo, que matou 2 soldados de Israel. Israel retaliou bombardeando vários alvos do Hamas em Gaza e anunciando que nenhuma ajuda humanitária entraria na faixa até que a organização terrorista cumprisse sua parte no acordo. Mas em poucas horas, o governo americano interviu e Israel capitulou. Foi uma capitulação, retomando o fluxo da ajuda. Isso efetivamente permitiu ao Hamas evitar a punição e expôs a fraqueza incompreensível de Israel. Que mensagem isso passa? Primeiro, que Israel não está mais definindo o cronograma do cumprimento das obrigações do Hamas. Quando o grupo é recompensado nas negociações por seu terrorismo, quando o inimigo dita os termos, em vez de ter sido esmagado, perguntamos: para que foi toda essa guerra? Segundo, a pressão americana parece estar novamente deixando o Hamas controlar Gaza. De acordo com os termos do cessar-fogo, o Hamas deveria, antes de tudo, libertar todos os reféns e ser desarmado. Esperávamos que a última investida militar de Israel tivesse degradado a capacidade militar do Hamas a ponto de a organização não poder simplesmente se reconstruir e atacar novamente. Em vez disso, Israel foi forçada a aceitar um acordo
que não contém prazos rígidos para o desarmamento do Hamas, deixando a questão completamente no ar. Em terceiro lugar, é óbvio, o cessar-fogo está dando fôlego ao Hamas. Mesmo que o combate ativo tenha cessado, a infraestrutura terrorista ainda está aí, com os túneis, os batalhões e arsenais de mísseis. E onde ficamos com o objetivo de Israel de destruir o Hamas? O problema é que quando um país faz uma trégua, e isso é uma trégua, sem ter derrotado completamente o inimigo, a mensagem que ele passa não é de vitória, é de exaustão. Ele sinaliza aos inimigos que, por meio da violência e da resistência, eles podem negociar termos favoráveis e ganhar tempo para se reorganizar. Aos nossos aliados, isso sinaliza que estamos dispostos a aceitar menos do que a vitória. E ao povo, às famílias dos mortos, bem como aos soldados ainda na ativa, que a luta não pode produzir o resultado que foi prometido. O que Israel deveria fazer em vez disso? Convencer Trump que Israel precisa vencer essa guerra, não só reduzir a capacidade militar do Hamas, mas removê-lo completamente como ameaça. Nada menos que o desarmamento total, o desmantelamento de todas as redes de túneis terroristas e a dissolução completa da estrutura organizacional do Hamas. E a garantia de que o inimigo que massacrou tantos não vai permanecer intacto. E como o Hamas espera restaurar sua força? Pelo que tudo indica, o grupo está seguindo a cartilha da Hezbollah. O Hamas agora diz que quer ser apenas um grupo político, um partido político, defensor da população para manter a ordem na faixa de Gaza, de acordo com o modelo democrático, seja lá o que isso for para eles. É exatamente assim que o Hamas pretende operar em Gaza. Sob uma fachada de calma, ele vai continuar a restaurar os túneis, estocar armas e preservar a imagem de vítima que está sob ocupação, enquanto reconstrói seus 3 mecanismos centrais de sobrevivência. Quais são eles? O primeiro é o controle de recursos civis. Os ativistas do Hamas já estão se posicionando em torno dos pontos de distribuição humanitária, gerenciando as listas de quem recebe essa ajuda e ditando as prioridades. Ao fazer isso, eles recuperam a influência local, assim como o Hezbollah fez no sul do Líbano, quando montou clínicas, escolas e ONGs que também serviam como cobertura para o contrabando de armas. O segundo é a criação de dependência internacional. O Hamas entende que a comunidade internacional não quer uma reocupação israelense de Gaza. Por isso, pretende apresentar Gaza como um problema humanitário sem fim, infinito, que requer assistência externa para sempre, que na prática será administrada por eles. Esse arranjo neutraliza a supervisão real e restaura a legitimidade política do Hamas. E o terceiro é a continuação da guerra contra Israel. O Hamas vai continuar a armar emboscadas, instalar explosivos e atirar nos soldados israelenses, culpando outros grupos, como fez no passado quando culpou o Jihad Islâmico. Para que isso nos desgaste lentamente e não para alcançar uma vitória militar decisiva que eles querem, mas para pressionar a mídia e a opinião pública, que aí vai exigir que o governo de Israel retire todas as tropas de Gaza. O desafio de Israel agora é impedir que a faixa de Gaza se torne um mini-Líbano. Deve continuar as operações contra qualquer entrincheiramento do Hamas e deve se recusar terminantemente a confiar as fronteiras da faixa de Gaza a terceiros, como ouvimos ultimamente que o Catar quer enviar tropas ao Egito, e converter os estados que assinaram o cessar-fogo em garantidores responsáveis, impondo condições intransigentes para o cumprimento de seus compromissos. Israel também deve exigir que toda a assistência humanitária seja canalizada apenas por meio de organismos internacionais transparentes, não por meio de redes do Hamas como a UNRWA, por exemplo. Além dessas medidas, Israel também deve travar a batalha pela percepção pública. Gente, isso é tão importante.
Israel deve advogar por sua presença em Gaza, não como uma força de ocupação, mas como um mecanismo de estabilização necessário para impedir que o Hamas se restabeleça. A luta por Gaza não será decidida apenas por acordos, como Trump espera, mas por uma determinação estratégica de longo prazo. O Hamas aposta na fadiga material e política de Israel. Israel agora deve demonstrar que o 7 de outubro não foi uma receita para o seu esgotamento, mas um chamado para acordar e colocar um ponto final a esse conflito, pelo menos nesta frente. Esse é meu comentário. A todos desejo um bom final de semana, uma boa semana e até o domingo que vem.